Boa tarde, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos para mais um vídeo. Só lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, dá um like nos vídeos, compartilhe com seus amigos, porque compartilhando nós conseguiremos pregar o Evangelho, né? Atingir as pessoas, alcançar o coração das pessoas através dessas verdades maravilhosas que tem na palavra do Senhor. O tema de hoje do vídeo é o terceiro Elias e a profecia perdida. Nós sabemos que existem 3 Elias no decorrer da história, da profecia. 3 Elias. Nós vamos estudar o primeiro, o segundo e saber quem é o terceiro. O terceiro Elias é a profecia perdida, que está ali no decorrer da história, mas que muitos não conseguem entender isso e enxergar um Elias no fim dos tempos. Seria o terceiro Elias e a profecia perdida. Então nós vamos fazer um link, entre esses 3 Elias e descobrir quem são eles. Existem 2 tipos de profecias. A profecia clássica, que é uma mensagem que é apresentada no momento do profeta, para a época do profeta, incluindo os eventos a serem cumpridos nos dias do profeta e que envolve uma localidade. Essa é uma profecia clássica. Por exemplo, Jonas 3, versículo 4, diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então nós temos aqui uma profecia clássica, uma profecia para a época do profeta, tá certo? E existe a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica é uma mensagem que ela é apresentada no momento do profeta, porém o seu cumprimento ainda está no futuro, abrangendo não apenas localidade, mas o mundo inteiro. Um exemplo disso é Isaías 7,14, que diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Nós temos aqui uma profecia anunciada nos dias do profeta, mas que essa profecia é apocalíptica. Ela iria se cumprir, no caso aqui, quase 700 anos depois do profeta, na época de Cristo. E que ela abrangeria não somente a localidade quando ela fosse se cumprir, no caso, lá em Jerusalém, mas abrangeria o mundo inteiro. Porque a vinda do Emanuel, Deus conosco, era para se cumprir para toda a humanidade. Toda a humanidade deveria conhecer esse evento. E realmente ficou sabendo, não é? Profecia é uma coisa importante que nós temos que entender, que profecia ela não foi dada para prever o futuro, mas para que venhamos a crer em Deus e sabermos que Ele é quem controlou o passado, controla o presente e controlará também o futuro. Jesus disse lá em João 14, versículo 29, digo a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Está se referindo a profecias. A profecia também, ela tem enunciados que levam a um duplo cumprimento. Um exemplo, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor e o cativeiro babilônico tem enunciados de duplo cumprimento. Ou seja, apresenta também característica a respeito do milênio. Um exemplo, Jeremias 25:33 foi um evento que ocorreu na época do profeta, na época de Jeremias, falando aqui sobre o cativeiro babilônico. Porém, esse enunciado aqui nos reporta para um futuro, para o milênio. Após a volta de Jesus, teremos um período de 1000 anos, como vai ficar o planeta Terra e também os mortos. Jeremias 25:33 diz:
Os que o Senhor entregar à morte naquele dia, no dia da volta de Jesus, eles se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Aqui nós vemos a condição do mundo no período milenar. Na volta de Jesus, os salvos serão levados para o céu. Os ímpios serão mortos. E a Bíblia diz que eles ficarão como esterco sobre a face da terra. É um tema até duro, mas são palavras do próprio Deus através da boca de Jeremias. Isso aqui são profecias de duplo cumprimento, né? Profecia para o tempo do profeta, mas também é uma profecia apocalíptica. Que profecia no Novo Testamento carrega enunciados do Antigo Testamento? Lá em Apocalipse 18:4, falando sobre a Babilônia mística ou a Babilônia espiritual dos nossos dias, Deus, ele dá um conselho para que o seu povo saia de lá. Ele diz: retirai-vos dela, povo meu. Aonde que no Velho Testamento existe um enunciado semelhante? Lá em Jeremias 51:45. Deus, ele disse que o seu povo iria ficar cativo em Babilônia durante 70 anos. Depois dos 70 anos, Deus tiraria o seu povo de lá. E lá, durante o cativeiro, tinha o povo de Deus, tinha um remanescente fiel. Então Deus, ele fala palavras semelhantes que nós ouvimos agora, lá em Apocalipse 18:4. Lá em Jeremias 51:45 diz: sai do meio dela, ó povo meu. Dela quem? Da Babilônia literal. Da Babilônia, cidade de Babilônia mesmo. Começando pelo Império Neobabilônico Nabucodonosor, depois Nabonido, Belsazar, né? Nós temos aqui a Babilônia daquela época. Portanto, vimos que a Babilônia do Velho Testamento se cumpre em um movimento religioso no Novo Testamento, que carrega o mesmo nome, Babilônia, confusão, né? Que perseguirá o povo de Deus. Não só perseguirá o povo de Deus, né? Mas será destruída também, né? Assim como Deus libertou o seu povo do cativeiro babilônico e destruiu por completo aquela cidade ímpia, no Novo Testamento também Deus libertará o seu povo da Babilônia mística, da Babilônia espiritual. A Babilônia literal foi destruída e Deus tirou o seu povo de lá. Na Babilônia mística ou na Babilônia espiritual dos últimos dias, Deus também tem o seu povo e manda que eles saiam de lá, porque ela vai ser destruída. Não por mãos humanas, mas agora pelo próprio Deus, onde essa Babilônia espiritual ou mística será destruída completamente. Lemos algo que ocorre no contexto local, mas que de repente pula para um contexto futuro. A profecia apocalíptica, ela é assim. Ela é apresentada nos dias do profeta, mas o seu cumprimento está no futuro. Será que existe nessa profecia perdida, que nós falamos aqui, um enunciado que nos leva para o cumprimento no tempo do fim? Sim, existe. Vamos analisar 3 Elias, os 3 Elias que a Bíblia nos apresenta. O primeiro Elias é o Elias literal, o Elias, o profeta do Carmelo. Elias, o profeta Elias, lá no Carmelo, ele surge num contexto de profunda apostasia do povo de Israel, onde o povo adorava outros deuses. Então, fez um último apelo ao povo e restaurou a verdadeira adoração. Você pode estudar isso lá no livro de 2 Reis, 1 Reis, 2 Reis. Então, qual era a mensagem de Elias para os dias de Elias, o profeta do Carmelo? 1 Reis 18, versículo 21 a 30, eu vou fazer um resumo e depois você pode ler esse capítulo, né? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue a ele. Se o Senhor é Baal, segue a Baal. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias então restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Então nós temos aqui o profeta Elias fazendo conclamando o povo. O povo estava apostatado, então Elias ele fala para o povo:
Por que vocês estão assim cocheando entre dois senhores? Ora, se Deus, o Jeová é Deus, adora ele. Se Baal é Deus, adora ele. O problema de vocês é que vocês estão adorando a dois senhores. Então escolha. Então Elias aqui ele faz um chamado para a verdadeira adoração. E realmente ele restaurou o altar do Senhor ali, quando ele destruiu os profetas de Baal, não é? Depois então nós vamos para o segundo Elias. O segundo Elias é João Batista. Como assim? Sim, o profeta do deserto. Veja bem, ele não é o Elias literal lá do Carmelo, mas aqui apresenta o espírito que estava em Elias, lá no Monte Carmelo, é o mesmo espírito que estaria sobre João Batista, que seria chamado também de Elias. Mas João Batista diz ser o profeta Elias? Não, né? João 1:21 diz assim: então lhe perguntaram, quem você é? Quem é você? És tu Elias? Elias respondeu, não sou. És tu um profeta? Ele respondeu, não, eu não sou o profeta Elias. Mas o que foi que Jesus disse a respeito de João Batista? Mateus 17, 10-13 diz assim: mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus lhe respondeu, de fato, Elias virá. Como assim? E restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ora, Jesus fala que Elias virá, e aqui ele diz que Elias já veio, e não conheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, falando sobre a morte de João Batista. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo do 10 ao versículo 13. O que é impressionante aqui não é esse Elias que já veio, se referindo a João Batista, mas o Elias que virá depois de Jesus. Muito depois de Jesus viria esse Elias. O que Deus disse ao profeta Malaquias sobre Elias? Malaquias capítulo 4, versículo 1, versículo 5 e o versículo 6 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Aqui está se referindo aos últimos tempos, ao fim dos tempos. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho ou palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Que Elias é esse que virá antes do terrível dia do Senhor? Jesus disse que houve um cumprimento parcial da profecia de Malaquias na vida e ministério de João Batista. Em Mateus 11, versículo 10-14, Jesus diz assim: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias. Interessante. O anjo Gabriel, ele anuncia o nascimento de João Batista e diz qual espírito estaria com ele. Então, João Batista era Elias? Ou João Batista carregaria com ele o espírito que estava em Elias, que sabemos ser o Espírito Santo? Ou seja, que a mensagem seria semelhante à de Elias do Carmelo. Então, lá em Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17, é dito assim: disse o anjo: Zacarias,
Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então aqui o Elias, nós sabemos ser João Batista, que teria o espírito de Elias, que é o Espírito Santo, e que Elias, esse João Batista, ele carregava o espírito de Elias para restaurar a verdadeira adoração. E diz, e preparar o caminho, e habilitar um povo preparado. Ou seja, João Batista, ele seria um mensageiro que iria adiante do Senhor Jesus para preparar o caminho e preparar um povo para receber o Messias. Esse era o papel de João Batista. Restaurar a adoração em Israel, preparar um povo para receber a primeira vinda do Messias. Voltemos ao texto de Mateus 17, prestando mais atenção no versículo 11, que diz, Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aqui ele está falando que o Elias que não vivia nos seus dias, ele diz que ele viria ainda, no futuro, e restauraria todas as coisas. Ou seja, esse Elias iria restaurar a verdadeira adoração. E ele continua no versículo 11 do capítulo 17. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Quem foi o Elias que já veio? João Batista. Para os dias de Jesus, ele diz, já veio. Mas quem é esse que virá? Quem é esse Elias que virá? Vamos ler os versos 4 e 5 de Malaquias 4. Diz assim, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E no versículo 5 é dito, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, interessante, esse Elias que aparece aqui em Malaquias, é o mesmo que Jesus disse que viria ainda, depois. E esse Elias que viria no tempo do fim, iria fazer duas coisas. Primeiro, lembrar da lei. Opa! Então isso significa que a humanidade iria se esquecer da lei. E esse Elias iria fazer com que a humanidade se lembrasse da lei. E depois, segundo, pois o próprio o profeta Elias viria antes do terrível dia do Senhor. Então, primeiro, o profeta Elias iria lembrar da lei quando? Antes que viesse o dia terrível do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. Então, vamos encontrar aqui o terceiro Elias. O primeiro Elias é o profeta do Carmelo, que restaurou a adoração ao verdadeiro Deus e denunciou a falsa adoração. Tá? Para os profetas de Baal. Segundo Elias, o profeta João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus e restaurou a adoração ao Deus de Israel. Em todos esses Elias, na vida desses Elias, existe uma coisa em comum: a restauração da verdadeira adoração. E o terceiro Elias? Ora, se os dois primeiros Elias, eles vieram para restaurar a verdadeira adoração, o terceiro Elias não seria diferente. Restaurará a verdadeira adoração ao Deus Criador, iria denunciar, é claro, a falsa adoração, porque para você restaurar a verdadeira adoração, é necessário você denunciar a falsa adoração. E esse Elias também iria lembrar a humanidade sobre a lei. Então, o terceiro Elias é essa profecia perdida. Agora precisamos descobrir quem é ele. Vamos usar descrições agora que nos ajudará a identificar o terceiro Elias. Malaquias 3, 1 e 2. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim.
Então aqui está falando de João Batista, né? O profeta João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potássia dos lavandeiros. Então, nesse texto de Malaquias 3, versículo 1 e 2, nós temos as duas vindas de Jesus. A primeira, através do mensageiro que prepararia o caminho para que o Senhor viesse ao seu templo, lá em Jerusalém, né? E depois aparece a segunda vinda. Na primeira vinda, virá ao seu templo o Senhor. A segunda vinda, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Essa vinda aqui não é a primeira vinda, é a segunda. A primeira vinda virá ao seu templo o Senhor. A segunda vinda, mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? Nas duas vindas, o Elias é o mesmo. O primeiro Elias, lá no Carmelo. Nas duas vindas, primeiro João Batista, o segundo Elias. E o terceiro Elias, quem é? Ele iria fazer isso, iria restaurar a adoração ao verdadeiro Deus e preparar o povo para a segunda vinda de Jesus. Assim como João Batista preparou o povo para a primeira vinda, esse terceiro Elias iria também preparar um povo para a segunda vinda. Em que lugar no Novo Testamento encontramos um mensageiro com as mesmas características de Elias e João Batista? Em Apocalipse 14, versículos 6 a 8, que fala assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia, aquele que adorar a besta e a sua imagem. Entenderam? Muito bem. Então, olha só, nós temos nesse texto aqui uma mensagem de restauração à verdadeira adoração. E é interessante também que aparece termos aqui que aparece no mandamento do sábado. Adorar aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Aonde você encontra esses termos? No mandamento do sábado, que apresenta Deus como Criador. Então, esse texto aqui está chamando a humanidade para a verdadeira adoração e também fazendo lembrar o povo do quê? Da lei. Não é isso que Malaquias diz? Que o povo iria, que esse João Batista que viria ainda no futuro, iria lembrar o povo da lei. Então aqui está ele. Então nesse texto aqui de Apocalipse 14, 6 a 8, nós temos uma advertência sobre a verdadeira adoração, um chamado a reconhecer Deus como Criador, o anúncio de que haverá um juízo para todos na terra, um chamado para que a humanidade restaure o verdadeiro dia de guarda, o sábado, lembrando da lei, e uma mensagem de que Babilônia iria cair, a falsa adoração. De que lado as pessoas irão ficar nesse Monte Carmelo, no Armagedon? De que lado as pessoas irão ficar? Só existe um movimento religioso que carrega consigo essas características. É o remanescente para o tempo do fim. Lembra-se lá em Apocalipse 12, 17, é dito que o dragão está irado contra a mulher, contra a igreja de Deus, e foi fazer guerra contra o restante, que é o remanescente. E esse remanescente tem duas características: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus. Então Satanás está irado no tempo do fim contra esse remanescente que iria restaurar a verdadeira adoração, denunciar a falsa adoração e fazer a humanidade lembrar da lei de Deus. Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Então a missão do remanescente no tempo do fim seria preparar o povo para a segunda vinda de Jesus, restaurar a verdadeira adoração, denunciar os erros das falsas religiões,
restaurar as verdades jogadas por terra por Babilônia mística, né? Babilônia, que tem até nos dias de hoje, não a Babilônia literal lá do passado, mas a Babilônia espiritual. Advertir a humanidade contra a marca da besta e anunciar os juízos de Deus que virão sobre a terra. Então, esse é o terceiro Elias. E esse terceiro Elias é a igreja remanescente do tempo do fim, que teria com ele o espírito de Elias. O mesmo espírito de Elias, que é o Espírito Santo. Então, o primeiro Elias, ele era literal. O segundo Elias, ele era João Batista, que teria o espírito de Elias. E o terceiro Elias é um movimento religioso. Os dois primeiros Elias são seres humanos. O terceiro Elias também são seres humanos, mas em cadeia global. Não é apenas uma pessoa, mas um povo que teria com ele o espírito de Elias. Vemos até aqui, o primeiro Elias restaurou os altares do Senhor, lá no Carmelo, e a verdadeira adoração. Elias, o profeta. O segundo, Elias, prepararia um povo para a primeira vinda de Jesus, João Batista, o profeta do deserto. O terceiro Elias restauraria a verdadeira adoração, fazendo o povo lembrar da lei e preparando um povo para a segunda vinda de Cristo. Quem é que está fazendo isso? A igreja, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, e mantém a fé em Jesus. É isso que está acontecendo. Então, avisos de Deus através da igreja remanescente. Lá em Apocalipse 14, nós lemos 6 a 8, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois já é chegada a hora do juízo. Ora, quando foi que chegou a hora do juízo? 22 de outubro de 1844. Essa mensagem começou a ser pregada no ano 1833. Temam a Deus e dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui, o povo está chamando a humanidade para temer a Deus, que é respeitar, porque vai vir um juízo. E o juízo começou. Juízo investigativo. A primeira fase do juízo, investigativo. A segunda é o juízo de comprovação, que é durante o milênio. E a terceira fase do juízo é o juízo de execução, que ocorrerá após os 1000 anos. Se retirem dela, povo meu, para não serem cúmplices nos seus pecados e para não participar das suas pragas. Então, esse terceiro Elias, ele faz um convite para que esses movimentos religiosos apostatados que existem, que o povo de Deus está dentro deles, Deus fala: saiam daí. Saiam daí. Porque senão vocês vão sofrer os últimos flagelos que virão sobre a terra. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Lembrando da lei. Lembrando do sábado, que é o memorial da criação. Tá certo? Eu vou ler um texto aqui do Profetas e Reis, páginas 177 e 178, que a serva do Senhor, a profetisa Ellen White, ela diz assim: através dos longos séculos que têm passado desde o tempo de Elias, o registro de sua vida tem levado inspiração e coragem aos que têm sido chamados a permanecer em meio à apostasia. E para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos, ele tem especial significado. A história está se repetindo. O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível, contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. Riquezas, famas, prazeres e as agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e estão servindo a um falso Deus, tão como estavam os adoradores de Baal. Muitos, mesmo entre os que se declaram cristãos, têm se aliado com influências que são opostas a Deus e sua vontade. Assim, são levados a se afastarem do divino e a exaltarem o humano. E eu gostaria de terminar com o texto de Efésios 3:21 e 1 Timóteo 3:15. A ele seja a glória,
na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a glória do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmão, seja um Elias. Peça a Deus o Espírito Santo. Não pedindo a Deus que me dê em dobro o espírito de Elias. Deus não dá o Espírito Santo por medida. Deus não faz isso. Mas você pode pedir o Espírito Santo que estava em Elias. Você pode pedir o Espírito Santo que estava sobre João Batista. Você pode pedir o derramamento final do Espírito Santo, a qual nós chamamos de chuva serôdia, para a conclusão da obra, para que Jesus volte e nos tire desse mundo, porque nós não aguentamos mais. E eu acredito que todo aquele professo cristão não aguenta mais esse mundo, não é? Então espero que todos tenham entendido. Deus o ajude a compreender essa mensagem. Volte o vídeo novamente, se quiser, ouça novamente, anote as passagens e você poderá ler na sua casa. Deus abençoe, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Deus os abençoe.